Olá, meus amados irmãos, graça e paz. Nós vamos falar hoje sobre algumas marcas que são inesquecíveis quando enfrentamos um inverno tenebroso em nossa vida. E nós vamos falar sobre Paulo sendo enviado para a Itália. Quando isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, de 1 a 26, nós vamos ler apenas os 8 primeiros versículos, mas vamos fazer citações até os versículos 26. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Então estava Paulo e alguns outros presos, embarcando num navio adramitino, que estava de partida para costear a Ásia. Fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, tirando Paulo com humanidade, permitiu ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sobre a proteção de Chipre, por serem contrários ventos. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e da Panfilha, chegamos a Mirra, na Cilícia. Achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade defronte de Cínido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento, que era contrário, navegamos sobre a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Amados irmãos, portanto, o verso 25 desse texto chama a nossa atenção para o destaque que nós gostaríamos de dar a esse texto. Ele diz no verso 25: portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Paulo, nessa viagem, teve, então, uma visão. Ele recebeu uma visão de Deus, ele recebeu uma orientação de Deus. Já o navio indo a pique, o navio quase afundando, e alguns querendo pular do navio, aqueles que eram, da liderança, querendo pegar os botes e vazar. Paulo diz: não sai ninguém, porque não vai acontecer nada com ninguém, porque o Senhor me disse que se nós ficarmos juntos, Ele vai proteger o navio. Meu irmão, meus amados irmãos, o inverno, nesse caso aqui, é figurativamente uma referência de tempos críticos, de tempos difíceis, de horas amargas, de momentos de extrema dor e muito sofrimento. Esse ano parece-nos que esse inverno está mais difícil, que esse inverno está mais custoso, que esse inverno está mais denso, que esse inverno está mais pesado do que todos os outros anos da nossa vida. Está insuportável esse inverno, não é verdade? O texto de Atos dos Apóstolos faz referência, então, à viagem que Paulo está fazendo a Roma durante um inverno tenebroso, um inverno cruel. Cruel por ser inverno, cruel pelas circunstâncias da viagem que Paulo está fazendo. Esta viagem que Paulo está fazendo não é uma viagem missionária, não é uma viagem a passeio, não é uma viagem de alegria para o apóstolo. Ele está fazendo essa viagem para ser julgado por César. As embarcações da época não possuíam os instrumentos necessários e precisos como tem os nossos navios de hoje, como os nossos navios de hoje possuem muitos instrumentos para medir profundidade, para medir distância, para medir localização, para medir a tempestade. Em primeiro lugar, meus irmãos, eu quero destacar o que nós podemos encontrar nesse texto, no verso 4 e no verso 7. O verso 4, meus amados irmãos, desse texto nos diz que os ventos eram, partindo dali, navegamos sobre a proteção de Chipre, por serem contrário os ventos. Verso 7,
navegando vagarosamente muitos dias, tendo chegado com dificuldade defronte a Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Meus irmãos, quando o vento é contrário em nossa vida, parece que tudo fica mais difícil, parece que tudo fica mais pesado, parece que tudo fica impossível, parece que tudo exige de nós mais esforço. Olha o que nos diz o verso 8: costeando penosamente, diz, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Exige esforço. A nossa navegação se torna mais perigosa. O verso 9, meus irmãos, diz, depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa. São momentos difíceis, são momentos perigosos, são momentos de risco e são momentos em que pode trazer grandes prejuízos para a nossa vida. O verso 10 diz, dizendo-lhe, Senhor, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa própria vida. O apóstolo Paulo tinha convicção, ele tinha certeza disso tudo, e ele então faz esse alerta, mas tudo isso ele não é ouvido. O centurião, diz o verso 11, dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Tudo isso, meus irmãos, só vem para ilustrar o inverno na vida de todos aqueles prisioneiros que se encontravam naquela embarcação, inclusive o apóstolo Paulo. A pergunta, meus irmãos, para nós é como enfrentar o inverno das nossas vidas. Como conviver com uma situação assim tão cruel como essa em que nós estamos vivendo hoje, como essa em que nós estamos passando hoje por ela. Como enfrentar essa situação difícil, esse inverno cruel? Primeiro, devemos cuidar das aparências. Precisamos cuidar das aparências, para nós não sermos enganados por informações contrárias à nossa fé, contrária às promessas de Deus para a nossa vida. Os marinheiros julgaram que o vento era leve, segundo o verso 11, né? O centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. E, portanto, o que Paulo dizia os levaria a viajar salvo, o levaria a viajar seguro, calmo, sereno e tranquilos. Mas não foi ouvido. Desprezar os alertas de Paulo e as dificuldades que aquele inverno traria. Eles poderiam, diz Paulo, ter prejuízo da embarcação, eles poderiam ter prejuízo da carga, eles poderiam colocar todos em risco naqueles momentos desfavoráveis, naquele momento desfavorável. Meus amados irmãos, é perigoso quando nós julgamos as coisas apenas pelas impressões superficiais. Mas naquele momento foi a decisão do comandante que levou aquele navio para aquela situação de risco e de prejuízo. Nós precisamos, meus irmãos, como diz o verso 14, entretanto, não muito depois, desencadeou do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e nós precisamos estar sempre preparados para as tempestades da vida, pois os ventos mudam rapidamente, os ventos vão soprar mais forte ainda. Se os momentos hoje estão difíceis e cruéis, calma, pode piorar. Pode piorar, meus amados irmãos. Para isso nós precisamos atentar para o que nos diz a palavra de Deus. Nós podemos nos precaver delas buscando os bons conselhos. O verso 9 diz, depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava Paulo, dizendo-lhe, Senhor, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano, muito prejuízo
não só da carga, mas de todo o navio. Todos nós precisamos confiar no Senhor. Os detalhes da viagem de Paulo, os versos 20 diz que são dramáticos, e não aparecendo, havia já alguns dias, nem o sol, nem as estrelas, caindo sobre nós, grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Essa era a viagem que Paulo estava fazendo, já sem esperança, já sem alegria, já sem sequer um sinal de um porto seguro, não havia esperança de salvamento, estavam todos à deriva, e agora quem poderá trazer salvação? Meus amados irmãos, o verso 25 nos diz, em meio a tudo isso, receberam a mensagem de Deus. Tenham bom ânimo. Verso 25, meus amados irmãos. Todas as promessas do Senhor são verdadeiras. Nós precisamos confiar nelas. Nós precisamos andar seguros nessas promessas, pois estando junto com Deus e confiando na sua palavra, confiando nas suas promessas, as circunstâncias da vida não nos apanharão de surpresas. Nós estaremos sempre seguros nas mãos do nosso Deus Todo-Poderoso. Só o Senhor pode nos ajudar, só o Senhor pode nos fortalecer, só junto com o Senhor nós podemos suportar todos os momentos frios, todos os momentos gélidos, todos os momentos escuros da nossa vida. Só o Senhor pode nos ajudar. Portanto, meus amados irmãos, confie no Senhor de todo o seu coração. Não te estribe nos teus próprios entendimentos. Entrega teu caminho ao Senhor e confia nele. E o mais ele fará. Portanto, não confie nas suas experiências. Não confie no seu dinheiro. Não confie nos seus contatos que são importantes, que são preciosos para você. Não confie nas pessoas que trazem informações duvidosas, perigosas. Confie em Deus. Nesse momento difícil da nossa vida, nós precisamos confiar em Deus e que Ele muito nos abençoe. Pai, nós oramos e agradecemos pelo dia de hoje e rogamos que o Senhor nos dê uma noite calma, serena e tranquila. E que o Senhor também, Deus, abençoa todos aqueles que se encontram acamados, enfermos, debilitados, fracos, com dores. Sustenta também os familiares e conforta-os. E assim, Pai, nós pedimos o perdão dos nossos pecados. Inunda, Deus, os nossos lares com a Tua presença e com a presença do Teu Santo Espírito. Assim, Deus, trazendo alegria, paz, segurança, consolo e proteção. Nós oramos assim no nome de Jesus e que a graça do Senhor Jesus e o amor do nosso Deus e Pai e a eterna comunhão do Espírito Santo seja com você, amado irmão, e seja com toda a Igreja de Deus, espalhada sobre a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos.